O que foi dito é complicado. Essa questão eu acho nem é muito. Acho que vai acabar. Vocês estão me ouvindo? Ok? É, vai acabar saindo um pouco do foco. Né? Essa questão, por exemplo, até que ponto os austríacos têm alguma coisa a ver com o que se chama de liberalismo. Você tem, por exemplo, o Hoppe, né? o Hans Hermann Hoppe, e tem um livro exatamente que é um liberal austríaco defendendo a monarquia e apontando exatamente isso, o crescimento da carga tributária depois que se desfizeram as monarquias europeias. Então é uma questão muito complexa, assim, não dá para, enfim, tem diferentes correntes entre os liberais, inclusive, né, correntes monarquistas. Mas assim, eu gostaria de focar mais na questão que me disseram que seria debatida aqui, que é a questão do que pensa, né, a nova direita. Eu acho que o problema atual, quer dizer, dessa direita, é que ela está entrando em uma radicalização muito mais baseada numa grande ignorância do cenário internacional, das correntes de ideias que tem, enfim, mesmo dentro do conservadorismo. Quer dizer, você tem diferentes vertentes do conservadorismo, diferentes vertentes do liberalismo. Você tem o distributismo, que alguém que é simpático ao distributismo como eu não pode ser liberal, então, por isso a sua definição de não faz muito sentido, mas, inclusive, voltando, né, o distributismo, que é uma opção plausível, da tradição católica, e estamos em um país católico, e você tem, por exemplo, o Olavo, né, mas também não é só ele, né, mas o Olavo, que se diz um intelectual católico, para quem praticamente essa questão não existe. Quer dizer, ele se coloca muito mais como um defensor dos Estados Unidos, como um suposto salvador do mundo, a pátria do cristianismo, na criação de um mito bobo, e ainda enfia aquela besteira de Fátima, aquela farsa que foi aquelas aparições. No meu blog eu postei dois posts sobre o assunto, mas na realidade tem muito mais, criando toda uma mitologia em relação ao assunto contra a Rússia. Não se estuda. Porque o problema é que ele se coloca como, e esse para mim é o grande problema, se ele se colocasse como, o Dugin é claramente alguém que representa os interesses da Rússia. O Olavo se coloca como um intelectual independente. Eu recentemente postei no meu blog a evidência de que ele trabalha com política, ele faz política. E uma vez que você está engajado politicamente, e no caso dele é mais grave ainda, porque ele tem um visto de intelectual pró-americano. As pessoas têm que levar isso em consideração. O visto dele depende do fato de ele ser considerado um intelectual que serve aos interesses americanos. Ele não é um cientista, ele tem o visto do Einstein, mas ele não consegue fazer uma bomba atômica, só no banheiro da casa dele. Ele não tem um conhecimento científico para oferecer aos Estados Unidos. O que ele tem é uma visão conservadora e pró-americana e também pró-Israel, que é o que ele tem a oferecer, né? Mais como um propagandista. Então, é impossível, ou é muito idiota, considerar o Olavo um pensador independente, o que talvez ele tenha sido um dia, mas há muito tempo ele já não é. Então eu acho muito importante, foi por isso, quer dizer, não exatamente por isso, mas foi uma das razões pelas quais eu criei o meu blog, o Pérolas da Nova Direita. Porque você começa a ver
tantos absurdos e tanta falta de informação, um pessoal jovem, quer dizer, você tem um país, a gente está vivendo um momento em que existe uma reação ao petismo. E as pessoas, né, e sobretudo os jovens, estão procurando alternativas. E a alternativa que o pessoal está encontrando é o Olavo de Carvalho. Por total falta de informação, eles não sabem que existem outras formas de não ser petista ou outras formas de ser antipetista. Então, a ideia do meu blog era exatamente demonstrar esses absurdos e para ver se as pessoas começam a acordar. No início, e até hoje, né, eu mantenho uma certa atitude irônica em relação ao que é dito, enfim, o que circula no meio, mas a minha intenção principal é tentar quebrar, quer dizer, mesmo a minha intervenção nessas questões do Olavo, atualmente, a minha intenção era demonstrar, eu não estou tão preocupado em demonstrar que o Olavo está errado, mas demonstrar que o Olavo não tem coerência. Demonstrando as falhas do Olavo, você consegue demonstrar para esse bando de garotos que estão na internet enchendo o saco que ele não é um Deus na Terra, que ele tem contradições, que ele comete erros, que ele pode representar certos interesses. Interesses deles, eu não acredito nessa teoria que ele é um agente sionista, islamo-sionista, wahhabi-sionista, isso para mim não faz nenhum sentido. Mas que ele não é um Deus na Terra. Quer dizer, ele é muito falho em diversos pontos e os quais eu estou aos poucos colocando no meu blog. Infelizmente, o blog acaba falando mais do lado do que eu gostaria. O problema é que o nome do blog é Pérolas da Nova Direita e é muito mais fácil eu entrar no perfil do Olavo no Face e encontrar 200 pérolas numa mesma página na minha frente. Então é fácil, é um trabalho muito fácil entrar no perfil dele e catar pérolas, e catar absurdos. Então acabo falando mais do Olavo do que eu gostaria. Mas, assim, basicamente isso. Eu tenho muita coisa para falar, mas eu acho que tem que equilibrar aqui a participação. Bom, não sei, tem tanta coisa para falar, mas eu acho que eu vou cumprir a desagradável função de ser o advogado do diabo aqui. Essa questão da conversão do Olavo, ela é realmente complexa. Se você olhar de um ponto de vista não perennialista, você tem uma pessoa que virou muçulmano e que depois deixou de ser muçulmano. Estou tentando transformar, resumir o ponto de vista perennialista de uma forma que não seja muito técnica. Mas a questão é o seguinte, do ponto de vista perennialista, o Olavo pode sim, muito bem, ter entrado na tarica do Rizek, ter considerado errado não haver convertidos, ele pode ter se convertido e, na realidade, não ser um devoto islâmico, digamos assim. Porque o perennialismo permite isso. Veja, isso não é previsto pelo Islã. Quer dizer, para o Islã, ele se converteu. E ele já deixou claro no Face que ele tem um receio, né, de ser perseguido por radicais islâmicos, né? Então, é muito provavelmente por essa razão que ele não fala mais claramente a situação, mas o que ele fala faz sentido. Quer dizer, é possível para um perennialista entrar, e uma exigência perennialista, sobretudo do ponto de vista guilhermiano, que você seja um adepto daquela tradição para fazer parte dela. Então é realmente possível. É muito difícil entender essa posição, essas contradições, para quem não conhece o perennialismo, mas faz sentido para o perennialista. Não vai fazer sentido para nenhuma autoridade islâmica. Para uma autoridade islâmica, se ele se converteu ao Islã, como todas as indicações levam a crer, até pela boca dele, né, pelos livros dele,
e pelo que ele disse, que praticava os ritos esotéricos e exotéricos, ou seja, a prática das orações, enfim, os pilares do Islã. Então, do ponto de vista de uma autoridade islâmica, ele se converteu. Isso não quer dizer que ele internamente tenha se tornado um muçulmano da forma mais vulgar do termo. Só que ele está numa situação muito complicada, né? Porque se ele assume isso, se ele tenta explicar isso, ele provavelmente corre algum risco. Então, assim, dá para até entender o medo dele. O problema, e é isso que eu fico puto, é o seguinte: quando ele escreveu, e eu tenho aqui o artigo O Ocidente Islamizado, que foi publicado em 2005, eu estou colocando o link aqui. Aqui embaixo ele coloca: continua, portanto, válida, não obstante erros de detalhe, concernentes, por exemplo, à China, a análise feita em 1924 por René Guénon, ele próprio um muçulmano, né, como eu fui membro de Tariqa também, junto com o filho dele, ele, numa discussão que teve, porque o Diário do Comércio publicou, fez referência a um artigo meu sobre o Foro de São Paulo, no programa dele ele falou: o Caio Rossi, esse muçulmano, membro de Tariqa. Então, eu me converti ao Islã exatamente na mesma situação que ele se converteu. Mas só que para atacar o Guénon, para fazer com que os alunos dele tenham medo de ler Guénon, ele fala: René Guénon, ele próprio é muçulmano. O Caio Rossi, ele é muçulmano. Mas se René Guénon, se ele usa para se defender o fato de René Guénon ter dito que é impossível a conversão, então ele não poderia ter identificado nesse artigo René Guénon como muçulmano e nem a mim na discussão dele, mas ele usa e abusa de termos exatamente como estava sendo dito. Quer dizer, ele utiliza a realidade de forma plástica, de tal forma que ela o beneficie sempre. E esse que é o problema. Eu entendo a situação dele, eu entendo o receio dele, mas só que daí ele tem que agir coerentemente, não dobrar a realidade, né, fazer o que ele fala que não se pode fazer, né, a tal da paralaxe cognitiva. Quer dizer que René Guénon, ele próprio muçulmano, Caio Rossi, ele próprio muçulmano, por influência perennialista, que não sou, né, deixei o Islã, só que eu tenho cara aqui para falar, né, eu não fico batendo o pau na mesa e depois ficar com medinho de radicais islâmicos. Então, se você fala que alguém que se converteu é um muçulmano, necessariamente um muçulmano, dessa forma, então isso se aplica a ele também. Se não se aplica a ele, não se aplica a nenhum outro perennialista, como era o meu caso quando houve a conversão. Mas só que não se espera a coerência dele, né? Há muito tempo eu já desisti. E essa questão também, né? Quer dizer, se tariqueiros, como ele coloca, são todos o mal, e o que ele faz com a família dele? Né? Quer dizer, os membros da família. E ele mesmo foi membro, né? Quer dizer, você conhece, são pessoas normais, quer dizer, com falhas humanas normais, fica a criar uma imagem negativa só por uma necessidade política, ou se defender de certas acusações, é muita desonestidade, muita falta de coerência. Ele deveria agir porque ele conhece o Islã, ele sabe, eu não faço mais parte do Islã, mas eu reconheço os méritos dessa tradição. E ele também reconhece. Então, até já falou sobre isso, mas só que ele fica com um jogo, né? Às vezes ele fala, dependendo do contexto, ele fala respeitosamente em relação à religião, para um determinado outro público, que esse público mais vulgar, que ele foi amealhando na internet, ele já mostra, ele sempre aponta o lado negativo. É o que ele fez na lista do Eric Voegelin também. Na lista do Eric Voegelin, ele apontou, e depois eu discuti com ele apontava como se todo mundo islâmico fosse membro de Tariq. Portanto, ele colocava como uma característica, inclusive, dos radicais islâmicos.
Quer dizer, ele sabe que não é isso. Ele sabe que radicais islâmicos e membros de Tariqa são normalmente inimigos. Como o próprio filho dele, o Luiz Gustavo colocou, o Gugu, né, colocou no perfil dele, o próprio filho dele foi quase atacado por radicais islâmicos quando foi para a Argélia, exatamente por ser sufi. Então ele sabe dessas coisas. Então, uma coisa é você não concordar mais, ou seja, ele mudou de posição em relação ao perennialismo, inclusive, mas ele não pode agir de má fé. Quer dizer, ele não pode ficar apontando coisas, quer dizer, criando uma imagem negativa, se ele sabe que as coisas não são tão simples assim. Então, é basicamente isso. E eu não sei se vai ter possibilidade de fazer uma outra participação, quer dizer, tem muita coisa para se falar, né? Eu só queria colocar porque eu dei uma olhada aqui no link que foi colocado do Prometeu. Então, essas informações, como se ele recebeu, essas especulações, né? Ele recebeu um prêmio da Arábia Saudita, portanto, ele tem relação com os Wahhabi, e daí sionista, porque ele tem ligação com os judeus. A informação que eu tenho é que quem conseguiu... Veja, o sufismo é proibido na Arábia Saudita, mas só que existe assim como na Turquia, mas existe um sufismo por baixo do pano. E muito provavelmente, e isso é mais ou menos o que chegou aos meus ouvidos, foram membros de Tariqa que agitaram o prêmio para ele. Isso não quer dizer, e muito pelo contrário, né, os Wahhabis são inimigos do sufismo. Então ele recebeu um prêmio da Arábia Saudita, mas ele não recebeu um prêmio dos Wahhabi. Okay? Ele tem ligações, ele defende o sionismo, mas já dizer que ele a questão do detalhe eu tenho noção dessa história, mas não vou nem entrar porque é o testemunho do Mateus contra o dele, então eu não vou nem me enfiar nessa história, mas a questão também em relação com o sionismo, quer dizer, eu sei, ele tem amigos, quer dizer, que aqui, como ele vivia aqui em São Paulo, e tinha um grupo de alunos dele aqui, aqui localmente, né, e alunos que eu conheço, e participei do Mídia Sem Máscara, então você tem mais informações do que esse pessoal que fica só na internet. Ele tem apoio de empresários que são olavetes, quer dizer, e dos que eu conheço, deve ter o quê? Um que é judeu e outros não, quer dizer, obviamente, se uma pessoa se coloca na mídia a favor de Israel, a comunidade sionista vai adorar a pessoa. Isso não, e vai mandar aquela declaração lá que vocês colocaram no blog. Mas isso não quer dizer, e que eu acho bem pouco provável, que ele receba dinheiro dos sionistas para... A coisa eu acho que é muito mais complexa. Eu acho que é simplificar demais. Eu acho que a minha posição, o meu ponto de vista, reunindo tudo que eu sei, é que o lado que ele defende é o lado dele. E eu acho mais fácil ele usar os sionistas do que os sionistas usarem ele. Eu acho que ele é mais esperto que eles. Mas eu não compartilho dessas ideias. Eu acho que existe um simplismo aí, ignorância natural, né? Mas ignorância sobre as características do perennialismo e o que permite, quer dizer, o que o perennialismo fala sobre as tradições e as possibilidades que ele tinha naquela época, e também sobre relações, quer dizer, relações com judeus, enfim, vai ter, obviamente, um cara que defende Israel tem, mas eu não acredito que ele tem essas posições porque recebe dinheiro do movimento sionista. Eu acho isso muito simplista, até porque, né, você sabe de histórias, ele pede dinheiro para amigos, tal, quer dizer, ele não precisaria pedir dinheiro para os outros se ele tivesse recebendo dinheiro de judeu, né? O Green Card, é que o Luiz está falando sobre o Green Card. Na época que eu participava do fórum do Wegelin, isso aí eu coloquei numa discussão que eu tive com ele. A esposa dele não,
o, o Wagner, o Franz Wagner, ele repassou um pedido, acho que da esposa dele, dizendo que o marido estava para perder o visto de jornalista, se ele voltasse para o Brasil, ele corria o risco de sofrer perseguição política, e que por isso eles precisavam de cartas de alguns intelectuais americanos em favor dele, enfim, intercedendo para ele conseguir esse green card. Se ele tivesse essa conexão sionista, wahhabi, internacional, a esposa dele não faria esse pedido. Eu acho que ele exagerou, ele inventou que tinha uma perseguição a ele, mas o que importa é que ela não faria isso. Eu vou repassar no meu blog, isso que eu estou falando, tudo que eu estou falando eu vou repassar no meu blog, mas a esposa dele não pediria isso se ele tivesse com tudo preparado para ele. Então eu acho assim, tem que tomar cuidado em especulações, quer dizer, teorias que parecem muito, aliás, elas são simplórias, né? Quer dizer, não que eu negue a questão do sionismo e o globalismo e tudo mais. Aliás, isso está em Churchill, né? O pessoal gosta do conservadorismo, mas deveria ler Winston Churchill, que escreveu sobre isso, The International Jews, né? É um artigo famoso dele. Então, me parece, e mais, o Olavo sabe, porque ele recomenda aquele livro daquele rabino que fala exatamente sobre isso, como o judaísmo foi infiltrado, né, foi por uma seita judaica que teria, enfim, meio que demolido o judaísmo por dentro e também tinha planos de dominação, inclusive sobre Israel. E esse rabino fala sobre o papel da Fundação Rockefeller na questão de Israel. Então, assim, eu acho que a questão é muito mais complexa, e tem que tomar cuidado para cair nesses simplismos, e eu acho que eu acho que se a crítica a essa nova direita brasileira for por esse caminho, da especulação conspiratória, apesar de muitas vezes você poder acertar, porque, né, enfim, muitas coisas podem bater, vai cair numa desmoralização. Quer dizer, eu acho mais interessante que se aponte caminhos alternativos ao que ele oferece, porque é aquela história que eu acho que eu falei no início, né? A gente está no momento antipetista. Essa garotada está procurando uma alternativa. E eles não conhecem outra alternativa. Quer dizer, que alternativa está sendo apontada a eles? Quer dizer, a falar que tentar demonizar o Olavo, né, nesse aspecto, o wahhabi sionista, é um caminho que alguém pode querer tomar, tudo bem, mas eu acho que mais interessante, ao invés de tentar cair em teorias conspiratórias simplistas, é tentar oferecer uma alternativa. Eu acho que esse é um caminho mais viável, mais racional, e que não desmoraliza os que estão apontando o problema. Né? Porque quando você cria uma teoria conspiratória desse tamanho, você tem que comprovar. Né? E senão você cai no mesmo problema dele. Quer dizer, as contradições que ele tem. Quer dizer, e é desnecessário, é um caminho desnecessário, não precisa ir por esse caminho. Apontar as contradições óbvias do que ele fala é um caminho muito mais... Desculpa, mas a coisa já entrou um bocado pela redundância. Eu também acho. Sendo uma coisa que eu disse, agora você citou, eu vou colocar no Pérolas Nova Direita, mas no fórum dos Weglianos, quando é repassada a mensagem da Roxane pedindo as cartas dos intelectuais, né, recomendando o Olavo para o tal do visto, que vai para a família inteira, então isso explica por que a família inteira conseguiu o visto, ele diz aqui, vou traduzir, que ela precisa refletir a crença de quem escreve, do autor da carta, que Olavo é um pensador significante, importante, cuja presença nos Estados Unidos beneficiará essa nação. Então, obviamente, o visto dele
tem esse vínculo né, de apoio aos Estados Unidos. E, obviamente, né, os Estados Unidos daria também um visto para o inimigo dos Estados Unidos. Então, assim, isso torna toda a análise dele dos Estados Unidos, obviamente, tem que ser vista sob esse ponto de vista. Quer dizer, uma pessoa cuja presença nos Estados Unidos depende que ele defenda o país. Isso talvez explique como ele consegue, agora que os globalistas avançaram sobre a Ucrânia, e ele consegue ser a favor dos globalistas, né, contra o Putin. Até porque isso destrói a tese dele de que globalistas e a Rússia estão unidos, né? Quer dizer, é um evento atual, contemporâneo, que prova que o que ele falou no debate é absurdo. Aliás, sobre esse debate, eu gostaria de adicionar o seguinte: eu acho que ele ganhou do Dugin em todos os assuntos secundários, menos o assunto que era o assunto do debate, que era o, a posição dos Estados Unidos em relação ao globalismo, né? Ele veio com a história de que o povo americano não era... Não, obviamente, nem o povo russo é nada. Quer dizer, o povo é o povo. Ele sabe. Se ele fala que ele tem uma teoria das 4 castas, que ele deve ter viajado no tempo, né? Ele deve ter 10 mil anos, porque ele foi inventor da teoria das 4 castas, mas tudo bem. Mas se ele defende uma teoria das 4 castas, ele sabe que o que o povão americano pensa sobre o globalismo e sobre a presença internacional americana não tem absolutamente nenhuma importância. O que importa é a elite americana, que ela financia o globalismo. Então, se é a elite americana que faz isso, então são os Estados Unidos que fazem isso. Quer dizer, a elite econômica e política do país, né? Agora, eu gostaria de voltar só à questão da questão da conversão, para tentar esclarecer uma questão. Uma coisa é o que o Islã considera como conversão. Quer dizer, pelo que eu saiba, as condições em que o Olavo, né, entrou na Tariqa e tudo mais, dá a entender que, até já me referi a isso, ele realmente se converteu ao Islã. Quando ele fala que não há conversão, ele está falando sobre um ponto de vista perennialista. Para quem não conhece o perennialista, o perennialismo, a exigência que ele fez na Tariqa do Reza Shah, parece absurda. Mas é isso que o Guénon exigia. Então, ele exigia, como condição para você participar de uma tradição esotérica, que você faça sua aderência ao exoterismo daquela tradição. Então, ele estava só reproduzindo, talvez até sem ter muita noção, ou sem ter uma... enfim, influenciado pelo Guénon, uma exigência que é guénoniana, que é típica da escola perennialista, e que esse pessoal dessa tarica não tem nada a ver com isso. Então, assim, é importante entender essa distinção. Uma coisa não demonstra a outra. Essa exigência que pode parecer para a grande maioria um absurdo, faz parte do perennialismo. Ele é assim mesmo. É por isso que quando os ortodoxos falam do padre Seraphim Rose, que renegou o perennialismo e o René Guénon, eu sempre falo, olha, renegar o perennialismo publicamente e também René Guénon é o que René Guénon gostaria que ele fizesse. Reativar a tradição esotérica dentro do cristianismo ortodoxo, que é uma coisa que parece que o Seraphim Rose fez, também é o que o René Guénon exigiria que ele fizesse, ou pediria que ele fizesse. Mas as pessoas que não conhecem o perennialismo acham que o perennialismo se refere a todo mundo gostar de todas as religiões. Não é isso, não é disso que René Guénon falava. Mas isso é uma outra questão. Mas só para tentar, pelo menos, colocar aqui uma dúvida, né, que esse assunto é mais complexo do que parece. Mas eu acho que o mais importante de deixar aqui eu acho que essa questão da conversão dele não tem importância na questão principal, que o Brasil está vivendo agora um momento antipetista,
uma demanda antipetista, e infelizmente a única coisa que as pessoas estão encontrando é o Olavo e coisas semelhantes. E a função das pessoas que discordam do Olavo é oferecerem uma alternativa. Então, eu acho mais importante as pessoas pensarem nisso, quer dizer, quem discorda, pensar nisso, o que você oferece como alternativa ao que está aí, do que entrar em picuinhas, porque esse é o estilo do Olavo, né? Quer dizer, eu não tenho muito o que oferecer, então ele arruma encrenca com uma professora de inglês de uma escola, sei lá, falou da buceta dela, enfim, xingou ela. Ele está arrumando encrenca com qualquer um, porque ninguém sério quer debater com ele, porque ele não respeita nem os adversários. Então, eu acho mais interessante, ao invés de cair nessa questão do Olavo, é tentar oferecer uma alternativa, que eu acho que é mais interessante. Eu acho que os católicos, com a questão da doutrina social da igreja e tudo mais, e sendo o Brasil ainda majoritariamente católico, são as pessoas que estão em melhores condições de oferecerem uma alternativa e evitar que os católicos migrem todos, né, os católicos antipetistas migrem todos para o Instituto Mises. Mas aí é obrigação, né, de vocês, e até eu me proponho ajudar no que for necessário. É isso aí.